Olá pessoal, o William aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e se inscreva. Bom, pessoal, quero comentar sobre esse livro aqui. Eu ouvi ele hoje treinando. Para quem não sabe, eu iniciei essa rotina de treinar, né, ir na academia, ouvindo audiobooks. E esse daqui eu consegui ouvir em uma aula, em um treino só, né? Treinei ombro e fiz um cardio. E depois eu acho que ficou uns 10 minutos que eu cheguei em casa, né? Porque eu vou de moto, volto. Eu deixei o celular tocando os últimos 10 minutos. Eu queria comentar um pouco quanto está fresco na minha memória. E isso até faz parte aqui do próprio livro, é um ensinamento do livro, a gente vai ver. Coloquei no Gemini, mas para eu ter uns tópicos, né, e eu relembrar de tudo. Chama Hobby como Artista, do Austin Kleon, não sei se é assim o nome dele. E é uma história ele contando para ele mesmo, tá? Ele mesmo, ele é como se desse um conselho para um eu mais novo, sabe? E essa ideia de conselho, pelo que ele comenta, ele acredita que vem disso mesmo. Quando uma pessoa dá um conselho, né, para outra, principalmente conselhos verdadeiros, querendo ajudar a outra pessoa, geralmente aquela pessoa, principalmente pessoas que não deram tão certo. Eu acho que tem esse costume. Claro que pessoas que tiveram sucesso também faz isso, né? Mas pessoas que não tiveram tanto sucesso tenta dar conselhos para as pessoas ir seguindo alguns caminhos que ela às vezes não teve oportunidade de seguir e lá no passado, né? E ela tenta mostrar para outra pessoa alguns caminhos. Eu tento. Quando ele comentou sobre isso, eu falei, nossa, isso é verdade. E pessoas também que tiveram muito sucesso também dão conselhos, né? Tentando mostrar alguns caminhos para as pessoas, para nós. Eu já nem tanto, mas também sou novo, não sou tão velho. Mas ainda para jovens, né? Eu mesmo tento dar alguns conselhos para jovens de 15, de 20 anos, às vezes na igreja, para tentar mostrar alguns caminhos que se eu tivesse seguido lá atrás, né, eu teria me dado melhor na vida. Então, aqui é mais para eu não vou seguir o que o Gemini diz, eu vou tentar pegar os tópicos e comentando em cima do que eu entendi e da minha visão de mundo, tá bom? Criatividade é um remix, né? Ó. Em vez de buscar a ideia original perfeita, ele sugere que a criatividade é mais sobre combinar elementos existentes de maneiras novas e interessantes. Então, pessoal, ele passa a ideia de que ser criativo ou adquirir criatividade ou ter criatividade não é algo que nasce na pessoa, mas sim você vai vendo situações, vai participando de momentos, vai vivenciando coisas aonde aquilo te proporciona ser criativo, tá? Eu entendi esse conceito um pouquinho ali que eu captei, é, principalmente pessoas, eu particularmente, eu captei isso pra mim, tá? Da minha vivência de mundo. Que há muito tempo atrás, quando eu ia ainda na escola, as professoras davam é, redações para que nós criássemos textos, criássemos histórias do nada, assim, sabe? Da mente, da cabeça. E muitas dessas histórias eram de vivências nossas, né? Eram de coisas que a gente tinha assistido na televisão, coisas que a gente tinha assistido algum filme, lido algum livro. Nada, geralmente nada é muito do zero. Tudo parte de uniões de pensamentos, de vivências, de tem pessoas que às vezes vai ser criativo porque já viu tantas pessoas criativas próximos dela
e ela carrega aquilo na vida dela, como solucionar problemas de diversas formas. Eu acredito que eu tenho uma boa parte disso da minha mãe, que ela sempre via alguma coisa assim que estava com um problema, ela só pensava assim, vamos resolver, vamos lá e vamos é, ver uma forma de resolver tal problema, sabe? E, e ver isso nela, em alguns aspectos hoje, eu penso da mesma forma, sabe? Eu vejo um problema, vou lá e resolvo. Sabe, eu vejo como resolver. Precisa comprar, a televisão queimou. Vamos lá, vamos ver como que é o valor e tal, vamos passar o cartão e vamos comprar, vamos trazer para casa, sei lá. É um exemplo, tá? Mas de diversas outras ações, por exemplo, eu fiz duas faculdades. Uma não, se a gente for olhar assim, eu não teria condições, não teria dinheiro, mas boa parte do meu salário eu separava e pagava a faculdade, sabe? São uma forma de entender e vivenciar, e isso eu vi muito que veio da minha mãe, sabe? Essa parte assim. Todo mundo copia. Então, ó, desde criança aprendemos copiando os outros. A arte, a escrita, a música, todas são construídas sobre os ombros de gigantes que vieram antes. Isso é muito real. Aí ele dá alguns exemplos de cantores que tinham muitos cantores que são famosos hoje em dia, eles simplesmente copiaram outros cantores ou pegaram músicas de outros e adaptaram para o jeito deles cantar. E a grande parte, o início da grande parte dos cantores é essa, né? Eles vão dublando, eles vão performando de acordo com outros, né? E aí eles começam a ter algo autoral, né? E eles começam a divulgar seu próprio talento. Então, sobre essa questão de todo mundo copia, aí ele comenta sobre outras áreas que também dá pra gente ter insights, sabe? E é muito real isso, cara, de copiar e melhorar algumas coisas, né? Porque às vezes vai ter aplicativos hoje, igual a gente vê tem o Uber e tem o 99. Eu não sou um consumidor de aplicativo, eu não peguei poucas vezes na vida, mas pelo que dá para entender, cobra de alguma forma um pouco mais barato. Então, é uma cópia, mas tem algumas melhorias, né? Tem algumas questões ali que o pessoal prefere pegar o 99 por algum motivo. Então, essa questão de todo mundo copia, a gente tem que encarar, claro, não copiar de forma tola, né? Só fazer igual. Mas a questão do copiar também, ele comenta em uma parte, é de ir praticando, sabe? Igual eu mesmo sou desenvolvedor de software, programador, cara, por mais de 1, 2 anos foi copiando o código e adaptando para o meu, sabe? Dificilmente eu criava algo do zero. Até hoje tem sintaxe, né? A gente chama um pedaço de código, algumas coisas sobre sintaxe. A gente precisa copiar de algum lugar, colocar ali, aí nós lemos, entendemos e colocamos. Aí ele diz que essa prática, né, do todo mundo copia, ela pode ser adaptada para diversos. Ele não comentou, mas eu lembrei do futebol, eu lembrei do basquete. Do basquete ele comentou. Ele comentou não sei se foi Shaquille O'Neal, que já comentou sobre isso, que ele somente copiava os ídolos dele e aí ele chegou no patamar que ele, às vezes, até ultrapassou alguns ídolos deles, né? Então, grande parte dos talentos são simplesmente, no início, cópias, né? Você vai é, imitando alguém, aí você adquire um conhecimento, você começa a captar aquilo para você, e aí você distribui para o mundo, tá? E às vezes você é melhor do que aquilo. Aí existe. Eu só vou pôr a almofada aqui que tá com uma dor nas costas. Eu tô na parede mesmo. Eu gosto de sentar no chão com o ventilador assim, que o meu sofá não é tão aconchegante. Aí eu me perdi agora, deixa eu pensar. Existem algumas
questões que às vezes a gente vai copiando, e aí ele comentou um detalhe, né? Sobre vai ter pessoas que vão ser chamadas de cópia e vai ter pessoas que vai ser chamado de o sucessor, né? Principalmente aqueles que melhoram mesmo, né? O entendimento da outra pessoa lá no passado. É muito, muito bacana essa sacada aí. Seja um colecionador, aquele diz sobre você carregar um caderninho e ir escrevendo, né? Ó, cria um arquivo pessoal de coisas que te inspiram. Aí você vai anotando isso, faça uma coleção de fonte de ideias e referências. Cara, essa questão da ideias eu faço às vezes no meu celular. Porque é, aí eu acho que já é algo do meu pai, que eu tenho uma questão sobre ser empreendedor, sabe? Meu pai sempre ia criando alguns negócios, teve alguns comércios, né? E isso eu acho que veio dele pra mim, assim, que vem aqui da criatividade é um remix, né? É o meu remix aqui, vem do meu pai nessa parte de criar negócios, de tentar empreender, de criar coisas novas. É, e essa questão aí, eu sempre tenho ideias e muitas ideias eu esquecia antes. Hoje em dia eu tento, no bloco de nota do celular mesmo, ir escrevendo, sabe? Eu vou escrevendo, escrevendo, escrevendo para, quem sabe, um dia colocar elas em práticas. E são coisas, às vezes, que eu penso muito local. Eu tenho um pouco de dificuldade em colocar algo para muito grande, sabe? Algo nível Brasil, nível mundo, eu não consigo. E grande parte das ideias hoje de aplicativos teria que ser nessa forma, mas querendo ou não, talvez se eu já tivesse iniciado algumas das ideias que eu já tive num mundo menor, aí é só escalar, né? É só você pensou ali algo pequeno, você escala aquilo. Mas beleza. Então, você é simplesmente ter algum lugar para anotar. Ele diz que tem que ser papel mesmo, tá? Acho que é no fim que ele comenta sobre ser papel de verdade, não ser algo digital. E eu acho que faz sentido na sinestesia, cara. Isso daí pega muito. Pra mim, particularmente, pega. Depois eu vou comentar sobre isso lá na frente. Faça conexões, ou a criatividade é sobre conectar ideias aparentes, desconectas. Quanto mais você explora diferentes áreas, mais fácil será fazer essas conexões. E então é isso, é da gente, eu particularmente, eu tenho esse canal aqui, que eu iniciei falando sobre religião lá no passado, mas eu sempre gostei de área financeira, eu sempre gostei de psicologia, aí eu virei um programador, aí eu gosto também de marketing digital, e eu sinto, eu não sei se aí eu vi que vários youtubers pedem para você dividir os assuntos, só que hoje em dia está na moda você ser o seu próprio nicho. E se for essa moda mesmo e for o próprio nicho, eu vou arriscar nisso, sabe? De ser o meu próprio nicho, de falar de tudo que eu tenho vontade e nem com o intuito só de viralizar, com o intuito de. Claro que a gente sonha assim em ganhar um dinheiro com isso daqui, tanto que quando eu monetizei e eu ganhei uma grana com isso daqui, com o YouTube na época, eu cheguei a fazer algumas coisas da minha casa quando eu mudei pra cá. Se eu não me engano, foi o muro ou o portão, eu não lembro alguma. Foi algumas coisas que eu peguei o dinheiro do YouTube, fui lá e comprei algumas coisas. Ou seja, dinheiro, principalmente para quem é pobre, ajuda, tá? Para quem não é rico, né, ajuda, faz bem e às vezes a gente faz, mas eu tenho que pensar, e você também, se tem vontade de criar algo próprio, principalmente na internet, cara, vai criando as suas ideias, vai colocando em prática. Eu, particularmente, não tenho muito tempo, também não tenho muito saco para ficar editando vídeo, sabe? Aí eu vou tentar ir criando dessa forma aqui, de conversando, explicando algumas coisas que eu estou vivendo, partes da minha vida. Essa parte aqui eu ouvi então esse livro e quero comentar aqui com vocês.
e vou ver se esse tipo de nicho dá certo. Sei que sempre vai ter gente me perguntando sobre o marketing digital, sobre o Google ADS. Vou criar um outro vídeo para explicar sobre isso. Sempre tem comentários sobre isso, tá? Praticamente todos os vídeos que eu posto tem alguém comentando sobre isso. Porque na época eu me dei muito bem, mas eu tive que focar na minha profissão, sabe? Eu não pude me concentrar ali na época. Mas beleza, e pretendo voltar um dia. Faça conexões, né? Então, aqui sobre ter várias áreas. Então, como eu comentei no início, sobre você ter vários tipos de área na sua vida, coisas que você gosta. Eu gosto muito de moto, gosto muito de carro, gosto muito de futebol. Cara, esse sou eu. Eu gosto de todas essas coisas. E você unir todos esses tipos de fazer essas, eu gosto de academia. Você limitar uma pessoa somente para um nicho é algo muito ruim, sabe? Por isso que eu acredito que essa ideia de você ser o seu nicho que o YouTube está colocando em prática agora, não sei se ele está colocando, o próprio algoritmo está indo para esse lado, porque as pessoas elas gostam de consumir conteúdo de pessoas que são parecidas com ela, né? Então, e aqui ele fala sobre essas conexões, que isso unido o seu arcabouço de conhecimento, ele te faz você se dar bem em algum momento, ou no seu trabalho, ou na sua arte mesmo, né? Aí aqui ele vem com compartilhe seu trabalho. Ao compartilhar seu trabalho, você não apenas recebe feedback, mas também entra em contato com outras pessoas que podem te inspirar. Então, você vai ter, às vezes, compartilhando um vídeo aqui, ou você compartilhando, você indo na rua e mostrando o seu trabalho, você participando de feiras, na minha área de desenvolvimento, participando de hackathons, é, ou tem hoje em dia essa parte de você mostrar para algum investidor, né, e tal. Fazer um pitch, chama pitch, né? Você mostrar. Aí tem diversos tipos de formas de você compartilhar o seu trabalho. E hoje, muito mais com a internet, com o YouTube, com o Instagram, com o TikTok, você consegue compartilhar de uma forma muito melhor. E isso faz parte da vida de um artista, né? Porque aqui fala roubo sobre um artista, porque essa pessoa que escreveu é um artista, mas isso se encaixa em qualquer área da nossa vida, principalmente para as pessoas que são empreendedoras, querem criar um negócio, querem ser referência em algum assunto. Faça da sua vida uma obra de arte. Tudo que você faz pode ser uma forma de expressão artística, seja da maneira que você se veste, como você decora a sua casa, como você interage com as pessoas. Isso é muito real e realmente é uma forma de expressar o ser humano e isso vira uma arte, né? Acho legal. Aí aqui tem algumas coisas que tinha no livro que eu queria só comentar sobre a parte de ser sinestésico. Ele comenta sobre você sair um pouco do digital e explorar um pouco mais a parte física, sabe? Às vezes tem pessoas igual eu, trabalho o dia todo no computador, o dia todo na frente da tela de um computador e e não exploro o físico, o analógico, ou sair um pouco do digital. E eu percebo isso. Tanto que agora eu comecei a fazer caminhadas todos os dias. Isso faz você você raciocinar um pouco mais. Você, às vezes, escrever, ler um livro, separar para fazer alguma outra coisa um pouco diferente do seu dia a dia. Isso vai ampliando o seu nível de criatividade. Aí aqui ele fala sobre por que, né, ó, desbloqueie sua criatividade. Se você se sente bloqueado criativamente, este livro pode te dar as ferramentas e a permissão para começar a criar. Entenda o processo criativo. Quebre o medo do plágio. Ao entender que a cópia é uma parte natural do processo criativo, você pode se livrar do medo de ser acusado de plágio. Então, você
começar a criar, talvez de forma igual a outra pessoa, não significa às vezes que é plágio. Entra naquela questão de você ir repetindo para ou ser melhor, ou ir para um caminho novo, né? Ou, cara, se você colocar um detalhezinho por cima ou melhor, né? Ou até se você for pior do que a outra pessoa, às vezes não é considerado plágio, né? Então, o resumo é basicamente esse. Não me recordo se tem tantas outras coisas novas. Se tiver, eu até vou gravar outro vídeo, porque eu pretendo comprar esse livro fisicamente para mim ler, tá? Novamente, porque o audiobook ele te traz sim, você consegue entender o livro. É que eu ouço ainda fazendo exercício ali, algumas coisas eu não consigo me concentrar, passa algumas partes, por isso que o ideal é você ter o livro, e aí entra nessa questão de ser sinestésico, de que as coisas quando você põe a mão, lê, grifa e tal, você grava muito melhor, você consegue. Ah, ele comentou também, pessoal, algo legal sobre a cidade, que às vezes ele sabe que muitos artistas, colega dele, vão para lugares calmos, longe de tudo, e ele não fez esse caminho. Ele está em uma cidade muito movimentada, se eu não me engano, no Texas, com bastante pessoas, assim, né? E fazer conexões com pessoas que não são artistas, né? Faz muito bem para a criatividade dele. Ou seja, se relacionar com pessoas faz bem para a criatividade dele. Eu acredito que faz sentido, tá? Aí ele comenta sobre aquela questão também do que você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Ele comenta também sobre você estar em uma sala e se você for a melhor pessoa daquela sala, né? De alguma forma, não sei como que se encara como ser melhor, né? Saia de lá, vá para uma outra. Se você for o segundo melhor, absorva as coisas das outras pessoas. O terceiro, o quarto. Absorva as coisas das outras pessoas, né? Tente absorver ao máximo. Mas aí é muito relativo essa questão de ser o melhor de alguma coisa, né? Bom, pessoal, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí. Tamo junto e até a próxima.